Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muitos assuntos importantes para a gente poder comentar. Vamos falar muito aqui sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, torcida do Vasco comprando ingressos aí para o jogo contra o Cruzeiro, mas antes tem a partida contra o Náutico e o Vasco hoje finalizou os preparativos. E a gente vai falar muito também sobre a situação do treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Houveram novidades aí. Me acompanhem até o final. Você que não é inscrito, por favor se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, primeiramente, torcedor do Vasco dando aquela demonstração de amor. A diretoria colocou o ingresso mais barato a R$60, mas o Vasco tem um torcedor enganjado, aquele torcedor que é muito apaixonado, e cerca de 15 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra a equipe do Cruzeiro na 12ª rodada. E é o seguinte, será o maior público do ano aí do Vasco da Gama. Então esse jogo promete no Maracanã. Mas antes desta partida, a gente tem um compromisso amanhã contra a equipe do Náutico. E o técnico interino, o Emílio Faro, o treinador que vai substituir o Zé Ricardo amanhã, finalizou os preparativos para o jogo que acontece amanhã às 19 horas com transmissão no Sport TV. E existem duas curiosidades neste jogo aí. O Náutico nunca venceu o Vasco da Gama jogando nos aflitos. E o Vasco da Gama, por sua vez, precisa conquistar a primeira vitória fora de casa. O Vasco que está aí na 4ª colocação. E o treinador interino, o Emílio Faro, ele vai ter alguns problemas, algumas dores de cabeça para escalar a equipe vascaína. A gente já tinha conhecimento que Quinteiro e também Palácios não teriam condições de jogo devido aí à suspensão por conta dos cartões amarelos. Hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco terá o desfalque aí do Eric, também do Juninho, e uma novidade aí, o Raniel não vai para o jogo, isso mesmo. Então, o provável Vasco da Gama aí é o Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Danilo Bosa no lugar do Quinteiro, Anderson, o Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei, Nenê, Peck, Figueiredo e Getúlio no lugar aí do Raniel. E meus amigos, e essa situação do treinador do Vasco, hein? Zé Ricardo deixou o Vasco da Gama no momento que ninguém esperava, né? O Zé Ricardo recebeu uma proposta do futebol japonês, foi seguir a sua vida, e o Vasco da Gama, em conjunto com a 777 Partners, vê um treinador. Hoje, na parte da manhã, a gente trouxe a notícia para vocês, notícia vinda lá do Atenção Vascaínos, que o Humberto Louser era o alvo, era o comandante escolhido aí para ser o substituto do Zé Ricardo.
um treinador que a gente conhece muito bem, que teve trabalhos significativos aí no Atlético Goianiense, no Sport, principalmente na Chape e no Guarani. Mas no decorrer da tarde houve uma reviravolta nessa situação toda. Matéria que acaba de sair agora no GE, que o Vasco não fez contato com nenhum treinador ainda, ao contrário do que o jornalista havia dito na parte da manhã. É um disse e me disse danado no Vasco da Gama. Essa situação aí de pedir permissão para 7777 partners e tal. Então, surgiu o nome aí do Enderson Moreira, certo? Nessa tarde aí, informação do jornalista Juliano Brito e também aí do jornalista Lucas Pedrosa, certo? Então é o seguinte, o Enderson Moreira, que teve um trabalho muito prestigiado no Botafogo, foi campeão também da Série B, e o Vasco, que é um treinador aí que se encaixe, que se adeque a essa filosofia, com um contrato aí a princípio de 6 meses para poder tocar o futebol do Vasco da Gama até dezembro. Dezembro o Vasco da Gama conseguindo aí o acesso, a história é outra, totalmente diferente. Então, esses são os dois treinadores aí que estão mais à frente aí nos bastidores para poder assumir o Vasco da Gama. E eu pergunto para você, torcedor do Vasco, esses dois treinadores estão dentro da sua perspectiva? Eu confesso a vocês que, para quem sonhou com Cuca, com Renato Gaúcho, né? Se esses nomes aí forem confirmados aí, olha, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim vai ser uma decepção, porque eu esperava algo muito maior com essa SAF tão decantada aí do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora já dizem que a 777 Partners pode colocar capital, pode fazer investimento. A gente não sabe quem está falando a verdade. O tempo vai dizer. Mas é o seguinte, deixa a opinião aí de vocês. Qual seria o melhor treinador do Vasco e qual dos dois nomes vocês preferem? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e às 21h30 na nossa live eu coloco todas as fontes aqui, porque eu estou fazendo sem o StreamYard. Muito obrigado, valeu!